Você que está assistindo esse vídeo, por acaso já começou a aprender alguma linguagem de programação e não conseguiu ir à frente, né? Ficou patinando, não conseguiu aprender nada, começava uma linha de comando e já desistia porque queria, sei lá, fazer alguma outra coisa, se dispersava, não conseguia prestar atenção no que estava fazendo, provavelmente já aconteceu, né? E se está acontecendo contigo nesse momento, esse vídeo é para ti, porque eu vou mostrar como estudar uma linguagem do começo até o fim, tá? E logo já entrar no mercado de trabalho e começar a ganhar dinheiro, que eu sei que esse é o intuito de quem está aprendendo a programar. Então, vou mostrar para vocês como eu fiz para aprender, né, programação e aprender todas as linguagens que eu trabalho hoje em dia. Então, vamos pro vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Novo Programador. Meu nome é Vitor Manuel, eu já trabalho com programação há 6 anos, tá? Sou programador full stack, estou indo para o 7º ano. Né? E já trabalhei com todas as linguagens que vocês já ouviram falar. E assim como vocês, quando eu estava começando a estudar, eu tive algumas dificuldades. Tanto para escolher a linguagem, quanto para ir até o fim. Porque a gente acaba se dispersando, né? Por exemplo, a gente começa a aprender JavaScript e do nada já está querendo ir para o React sem finalizar o estudo de JavaScript, ou está querendo ir para o Node. Então, a gente acaba se dispersando no meio do caminho, não finalizando algo, às vezes não está motivado e tudo mais. E isso com certeza já aconteceu comigo e eu vou mostrar para vocês como eu consegui me organizar para poder aprender as linguagens que eu trabalho hoje em dia. Então assistam até o final, que eu sei que vocês vão economizar um bom tempo e esforço, tá, da jornada na programação, né, que vocês estão começando. Eu gostaria de ter assistido esse vídeo quando eu estava começando, então eu acho que vai servir muito bem. Builders, eu recebo todos os dias, tá, lá na caixinha de perguntas do Instagram, inclusive o Instagram tá aqui na descrição se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu recebo todos os dias lá o pessoal falando: nossa, eu não consigo focar, né? Eu vou estudar, tal, começo a estudar ali 9 da noite, não consigo ir à frente. Ah, eu vou estudar à noite, a minha mãe vai lá e desliga o meu computador. Né? Manda eu desligar lá, ou desligar a luz, né? A casa inteira fica no branco. Eu não consigo estudar. A primeira coisa que tu precisa entender é que é meio óbvio que ela vai desligar, tá, o teu PC, porque provavelmente na maioria dos casos quando você tá com o PC ligado, ou você tá fazendo alguma coisa proibida, ou tá gritando enquanto tá jogando LoL, dizendo que o jungle não ganha. Então é lógico que ela vai chegar e vai querer desligar o negócio, ela quer dormir em paz. Então é bom tu começar a programar em vez de ficar jogando LoL à noite. Então é interessante que você faça alguma coisa produtiva, né? Não fique só fidando lá no LoL, ou comece a estudar programação de verdade. Então, como organizar o tempo, né? Como realmente conseguir focar. Vamos lá. Antes de começar a estudar, vocês devem definir o que vocês querem estudar, né? Eu sei que vocês provavelmente já definiram, tá? Mas pode ser que vocês definiram alguma linguagem errada. Pode ser que vocês definiram um plano de estudos errado. E isso pode impactar diretamente vocês enquanto vocês estão estudando. Se vocês começaram, por exemplo, a querer estudar PHP antes do HTML e CSS, isso não vai funcionar. Então, peguem um plano de estudos que seja realmente condizente com o mercado, com o que vocês precisam aprender, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo, tá aqui no card, vocês conseguem olhar, que foi o último vídeo que eu postei no canal que fala sobre por qual linguagem começar, beleza? E aí tem um plano de estudos por lá para vocês. Então eu vou olhar muitas vezes, né, o pessoal que chega para mim e fala: nossa, Vitor, eu comecei JavaScript e não consegui terminar, eu comecei PHP e não consegui terminar. Aí tu vai olhar a vida do cara, o cara ganhou a porra de um fone da Tortuguita da tia-avó Carla. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Que veio uma vez por ano, porque o moleque é um merda, nossa, não, o cara não faz nada da vida dele, né? Então a tia-avó vai lá, vê ele uma vez por ano, dá o presentinho pra ele, foda-se. Tchau, menino, né? Então, beleza, deu um ovo de Páscoa pra ele na Páscoa, né? E aí o menino pega a porra do fone da Tortuguita, bota no ouvido, aquilo parece uma caixa de mosquito, né? De tanto que enchia aquela merda. E ele vai pro RedTube descabelar o palhaço. O palhacinho, não o palhaço. Descabelar o palhacinho, né? Aí, beleza, ele vai descabelar o palhaço, depois de descabelar o palhaço ele vai lá no YouTube, ele chega no YouTube e fala: nossa, acabei de chegar no YouTube, o que eu vou fazer? Eu vou procurar batalha de rima no YouTube. Batalha de rima, não sei o que da aldeia lá. Aí, beleza, assistiu, descabelou o palhacinho, assistiu a porra da batalha de rima, aí ele vai lá e faz o quê? Eu vou assistir batalha de rap de anime. Então tem lá um anime horroroso, né? Que é aqueles japonês bugado, ou aqueles puxadinho, tá ligado? Aquele do One Piece que parece um... Mano, parece que os caras pegaram e fizeram assim, sabe aquelas massas que tu estica? Beleza, tem aquele lá. Aí eles pegam um outro anime, um outro maluco lá do outro anime,
Batalha de rima, aí bota uns negocinhos no vídeo. Ah, vai tomar no cu. Quem consegue estudar programação, consegue se concentrar em qualquer coisa que preste fazendo essas porra, não tem como. E isso assim, se ofender alguém é porque a carapuça serviu. Mas, eu preciso dizer pra vocês, isso tem que parar, tá? Então assim, se vocês querem trabalhar numa grande empresa, se querem aprender programação, trabalhar na Amazon, trabalhar no Google, trabalhar no Facebook, parem de descabelar o palhacinho, parem de assistir merda no YouTube e vão estudar programação. É isso que eu preciso que vocês entendam. Saiam da Netflix, para de fidar no LoL, para de reclamar de Django, vai estudar, tá? Então vocês precisam proteger o estudo de vocês. Então é bom se desinscrever desses canais, é bom bloquear esses sites no Google, é bom fazer tudo que vocês puderem para vocês focarem naquilo que vocês têm que fazer. Então por que eu digo para vocês protegerem o estudo de vocês? O que seria proteger o estudo? Tá? Seria dedicar um tempo para aquele estudo sem sair e fazer outra coisa. Além disso também, evitar a paralisia por análise. Né? Evitar que você fique, nossa, o que eu vou fazer hoje? Não, você precisa ter definido. Pega uma checklist, pega o vídeo lá que eu tinha comentado antes, né? O vídeo onde tem lá como começar na programação, né? Quais são as linguagens para estudar, vai estar tudo lá. Vocês podem seguir e criar uma checklist. Com essa checklist vocês sabem o que vocês vão fazer todos os dias. Uma coisa que vocês podem fazer, se vocês estiverem estudando no YouTube, baixar, tá, os vídeos de lá. Então tem um site que baixa esses vídeos do YouTube, vocês podem baixar, desligar a internet e estudar, beleza? Aí não chega notificação, né? Aí não dá ideia ruim para vocês de querer, nossa, agora eu vou entrar em outro site e fazer outra coisa, tá? Então isso é bem interessante, é uma boa dica para vocês aí. Então depois que você já tiver a checklist do que estudar e tudo mais, não vai estudar no banheiro, velho. Tá? Tem que ter um horário e um ambiente fixo de estudos. Então assim, pega a tua mesa, né? Eu sei que o programador não é muito organizado, mas tenta organizar um pouco a mesa ali, tenta tirar os pentelhos que estão em cima da mesa, tenta dar uma arrumada, sabe? Tirar as xícaras de café que tem em cima, tenta arrumar o negócio, tenta deixar bonitinho aqui, tá? Então, quando você for estudar, você chega, senta na sua mesa bonitinha, faz um café, toma teu café, e aí estuda, né? Tem que ter é interessante até ter uns rituais, sabe? Beleza, vou sentar com o meu café, vou vir aqui no mesmo ambiente, no mesmo horário, todos os dias eu vou estudar. Então, isso daí é bem importante, tá? Ter essa ordem, tá? De quando e como e onde estudar. E eu gosto também de, antes de sentar aqui na mesa, de trazer meu café, suplementar. Então, eu pego, né, o meu suplemento. Então, o que eu tomo hoje em dia? Ômega 3, então o ômega 3 tem me ajudado muito. Tomo 2 baguinhas, eu chamo de baguinha, né? 2 comprimidinhos de ômega 3, eu tomo ultra e tal, então me ajuda bastante. Toda vez que eu tomo ômega 3 me deixa muito focado. Coenzima Q10 também tomo. MCT não muito hoje em dia, mas já tomei bastante. E aí por aí vai, whey, creatina e tudo mais. Então são suplementos muito bons para ajudar com a memória e também com a disposição para estudar. Tá? Também não adianta você querer estudar se você não tem proteína no corpo, se você não tem água o suficiente no corpo, né? E se você está com sono. Então é interessante também ter uma boa saúde do sono. Não dá para chegar e querer estudar, né, sem ter dormido 2 noites porque estava naquele site. Né? Então é importante se organizar com essas coisas. E também não cai nesse papinho de coach de acordar às 5 da manhã, porque isso não resolve muita coisa, tá? Se você dorme 4 horas por noite ou 2 horas por noite porque quer acordar às 5 para acordar antes de todo mundo, estudar mais que todo mundo, isso não vai resolver porque você vai ficar com sono e vai dormir. Então não adianta, a gente tem que deixar de ser burro. Não dá para chegar e falar, nossa, agora eu vou pegar e vou acordar às 5 da manhã para estudar, né? Não, porque você não vai conseguir se concentrar. Isso é o básico, né? Eu nem devia estar falando sobre isso, mas, né? Durma direito, toma água, né? Aquelas coisas de sempre, mas que é importante repetir, né? E aí, lógico, se você não toma água, você não dorme direito, né? Se o seu braço está doendo, como é que tu vai se concentrar? Não tem como. Então é importante seguir essa ordem humana, né, o mínimo possível para não ficar aí vegetando em vez de estudar. Então, uma dica para vocês escolherem um horário seria adequar isso à dinâmica familiar de vocês. Então, sei lá, vai que seu irmãozinho acorda às 8 da manhã e já sai gritando pela casa querendo tomar mamadeira, né? Vai que a tua irmã pequena, sei lá, é muito pequena e caga no chão da sala. Não dá, né? Tu tem que se organizar. Tu não pode também sair correndo para limpar a tua irmã, para dar mamadeira pro teu irmão e parar de estudar, né? Então, exige, tá, um recolhimento. Então exige que você sente, se concentre e tudo mais. E aí, só para vocês entenderem por que eu tava em casa, o que eu tinha que falar com a minha mãe e tudo mais. Na época eu tinha desistido do ensino médio, tá? Então eu tinha saído do ensino fundamental, feito um semestre no Instituto Federal de Santa Catarina, passei, era super concorrido, né? Passei sem cota, inclusive, e aí decidi estudar programação, né? Então eu fiquei em casa, tinha 15 para 16 anos, tava morando com meus pais, cheguei pra mãe e falei, mãe,
o que eu preciso fazer em casa para que eu possa estudar em paz e ninguém fique me interrompendo? Ela falou, Vitor, eu preciso que tu lave a louça do café, faça o almoço, eu sei cozinhar bem, então faça o almoço e lave a louça do almoço. Se tu fizer essas 3 coisas durante o dia, tá ótimo. Então pra mim tá ótimo, eu não vou te interromper. Eu falei, não, beleza, então é isso que eu vou fazer. Fazia isso todos os dias durante 8, 9 meses, né? E aí começava a estudar da 1 da tarde e até às 11 da noite no meu quarto de, sei lá, 5 metros quadrados. O negócio era muito pequeno. Mas eu consegui estudar lá dentro, então era até interessante. Eu conseguia ter o meu canto ali, né, sem muita gente me atrapalhar. Como era perto da sacada e era acoplado na sala, eles construíram o meu quarto com uma divisória. Muitas vezes alguém passava com aquele negócio de estender roupa, aquele varalzinho, e dava um zoom na mesa, assim, às vezes até desligava o monitor. Mas eu conseguia pelo menos ter uma paz lá e conseguia estudar. Então é bem interessante vocês terem o canto de vocês e conversar com os pais de vocês, com os irmãos de vocês, tá bom? Próxima dica, eu sei que é básica, mas o básico tem que ser dito novamente, né? Eu indico, tá, para vocês não escutarem música e nem podcast. Por quê? Porque a atenção fica dividida. Então eu tô aqui no meu código e ao mesmo tempo estou escutando o professor falar na videoaula e ainda estou escutando música, né? Ou podcast. Aí fico escutando lá o Igão do Pode Falar fazendo propaganda pro Habib's. Olha, esse programa da Habib's é um clube de fidelidade. Ou eu tô escutando, sei lá, o MC Zóio de Gato. Agora tá certo, né? Aí, Manuel. Tá bom? Então ele vai achar. Vitor, como é? No meu fone. Não dá, tá? Então precisa separar as coisas, beleza? Mas, Vitor, eu não consigo estudar sem ouvir alguma coisa. Eu tô tão viciado em dopamina que eu não consigo. Então o que eu indico pra vocês é ouvir barulho de chuva. Isso me ajuda muito, tá? Eu já testei lo-fi, não funciona pra mim. Pra vocês pode funcionar, pra mim não funciona. Eu já testei musiquinha calma, já testei de tudo. Nada funciona pra mim, a não ser áudio de chuva. Então isso ajuda bastante, você se concentra enquanto tá ali, né? Fica meio que em paz, até evita que outros barulhos entrem e vocês conseguem se concentrar. É muito importante manter um silêncio exterior e interior também. Esse silêncio onde vocês não ficam aqui e pensam, nossa, eu estou endividado, meu nome está no Serasa. Ou sei lá, a minha irmã vai roubar meu picolé que está no freezer. É importante vocês sentarem na mesa, fazerem uns 5 minutos ali de meditação, silêncio e tal, e falar, mano, agora eu vou estudar programação. Agora eu vou gravar uma aula. Agora eu vou lavar uma louça. Agora eu vou assistir uma videoaula. Agora eu vou documentar o que eu aprendi. Então é importante ter esse tempo de foco e falando, ó, acabei de finalizar uma atividade, agora está na hora de fazer outra coisa, tá? É o que muitos atores chamam de ponto de atenção. Então é importante ter alguns pontos de atenção durante o dia para que vocês saiam de uma atividade, se concentrem para começar outra. E não meio que fazem tudo ao mesmo tempo. Não funciona isso. Então eu vou deixar aqui na descrição também, tá? Alguns vídeos que eu gosto bastante de barulhos de chuva e tal que eu uso. E vai ser interessante para vocês também. E agora também não ouçam barulho de chuva enquanto estão ouvindo o professor falar, tá? Então, se eu souber que algum aluno meu fez isso, eu vou excluir da plataforma. E aí uma outra dica também, tá? Eu sei que eu já dei várias dicas, mas tem mais algumas. Tem um pessoal que fala, nossa, usem Pomodoro, né? 15 minutos de codificação, 5 minutos de descanso. Não funciona. Para programação não funciona, tá? Cara, nenhum programador usa Pomodoro. Se ele fala que usa Pomodoro é mentira. É muito difícil usar Pomodoro. Por quê? Porque programação, tá? Tem um tempo para te conseguir focar. Geralmente esse tempo onde tu tá concentrado acaba sendo muito maior do que 15 minutos. Então se tu tá no meio de uma explicação do professor, onde ele vai explicar para ti, sei lá, o que é uma variável, a diferença de uma variável e uma constante, né, que é muito simples, mas beleza, tá lá a explicação. Se tu parar bem no meio do caminho e tu for lá pegar água, mijar, fazer qualquer coisa, quando tu voltar pro teu computador e sentar na mesa, tu vai olhar para a tela e vai dizer, nossa, mas que raios que é uma constante? O professor tinha explicado 20 minutos sobre o que é uma constante, né? Então, não parem antes de finalizar uma aula, não parem antes de finalizar um raciocínio, mantenham um fluxo constante. Lógico que você parar algumas vezes para ir no banheiro, fazer um café e tal, conversar com alguém, se vem uma visita e tudo mais, mas é importante manter, tá, um padrão. Beleza, eu vou começar aqui e vou ir até o final. Então isso é bem importante. E uma coisa também que tem muita gente que não consegue lidar é com a solidão, tá? Todo programador no começo ele é solitário. Na verdade, toda pessoa que quer fazer alguma coisa diferente na vida é solitária. Ela vai querer fazer alguma coisa que os outros não vão entender, tá? E os outros vão querer seguir a boiada, vão querer seguir uma outra vida, a rodinha dos ratos, e vão ficar na deles lá, e aí tu vai estar fazendo uma coisinha diferente, tu vai ser sempre solitário. Então, o que eu indico é, primeiro, entendam por que vocês estão
sozinhos, porque vocês estão estudando algo que outras pessoas não conseguem, não suportam. Então vocês já estão fazendo uma coisa fora da curva. Uma outra coisa também, foquem no que vocês vão ganhar no futuro. Então, eu tô aqui solitário hoje, mas pode ser que no futuro eu tô formando a minha família e já tenho tantos filhos, né? Como eu hoje em dia, nossa, fiquei tanto tempo sozinho estudando, mas hoje já tenho uma filha que nasceu há pouco tempo, tenho uma esposa, tenho funcionários, tenho amigos e tudo mais, então a gente sempre no começo é meio solitário, né? Nossa família não confia, as pessoas ao redor não confiam e tudo mais. Então, entenda a solidão e se permita ficar sozinho, porque isso é muito necessário, tá? E aí, lógico, com a solidão vem o silêncio, né? Muitas vezes tu tá ali e tal. Então, isso, inclusive, essa é uma vantagem da solidão, né? O próprio silêncio, silêncio interior, silêncio exterior, né? Lembrando, silêncio interior é muito importante, tanto quanto silêncio exterior. Você não pode ficar pensando em dívida, pensando em quanto vai ser a nova skin da Lux, que vai lançar no LoL. Você não pode ficar pensando, meu Deus, como é que tá a minha ex de 5 anos atrás. Não. Foca naquilo que você precisa fazer. Então, silêncio interior. Agora eu vou estudar. Então é exatamente isso que eu fazia. Eu sentava na mesa, 5 minutos, pensando no que eu ia conquistar no futuro, na família que eu queria conquistar, na empresa que eu queria criar, nos clientes que eu queria atender, no escritório que eu queria montar. Então, tudo isso hoje está se tornando realidade. Vocês estão vendo materialmente eu em um cenário, num escritório onde eu sonhei enquanto estava estudando programação. E é exatamente isso que também pode acontecer com vocês. Isso aqui não é papinho de coach, não. É a realidade, tá? Eu não estou dizendo para vocês que vocês vão ficar bilionários do dia para a noite, vão ficar milionários também, mas estou dizendo que vocês sim conseguem realizar coisas que outras pessoas não conseguem realizar e com pouca idade. Para quem não sabe, tem 22 anos, né? Então, é só focar. Entendam que isso que eu estou dizendo para vocês não é moralismo barato. Eu estou ensinando para vocês o caminho para chegar até aqui. Então, isso de saber onde a gente quer chegar, tá? É muito importante. Tem até um papinho de coach também. Esse papinho de coach é importante, né? Eu já escutei muito coach falar sobre isso, mas quando você não quer saber onde chegar, qualquer destino é válido para ti. Então, tu pode ir para qualquer lugar. Tu não sabe o caminho que tu quer seguir. Então, é importante a gente também, antes, né? Como eu tinha comentado antes, a gente começar a estudar, né? Saber onde a gente quer chegar, né? Ter um belo fim para a nossa vida. Uma coisa que a gente quer realizar, tá? E que vai tornar a nossa velhice feliz no fim da vida e vai tornar a nossa morte consoladora porque a gente fez alguma coisa que presta e não ficou descabelando palhaço na porra do RedTube. Um outro erro gravíssimo que você está cometendo é não dar um like aqui no vídeo, não se inscrever no canal, não mandar, tá? Esse vídeo pro teu amigo preguiçoso e punheteiro. Então manda aí pros seus amigos e tal que vocês querem também que tenham sucesso na vida deles, né? Que consigam pelo menos finalizar HTML, né? Tem gente que não consegue finalizar HTML. Então, manda lá pro teu amigo, beleza? E tu também não é um primata para ficar pulando de linguagem em linguagem, né? Igual um orangotango pula de galho em galho. Então, para com uma linguagem, finaliza aquela linguagem, depois vai para outra. Segue o que eu tinha ensinado para vocês no último vídeo. HTML, CSS, JavaScript e tudo mais, aí tem, né? Tá tudo lá. Então vai lá, assistem aquele vídeo, sigam à risca o que eu estou ensinando, tá? Eu sei do que eu estou falando, então é importante que vocês sigam o que está lá. Parem de ficar pulando de galho em galho. Já falei, vocês não são macacos. E aí, por que não posso ficar pulando de linguagem em linguagem? Porque é meio lógico, né? Tu vai aprender um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, um pouquinho da outra, no final não vai saber porra nenhuma. Vai chegar na empresa, o cara vai falar pra ti, ô Marcelinho, filho da Creuza. Marcelinho, faz um CRUD pra mim conectando no Dynamo. Tu vai falar, tá, beleza, Dynamo. Que porra é Dynamo? O cara, não, beleza, vamos pegar algo mais simples, né? Ô Marcelinho, vai lá e faz uma landing page usando o React e usando Material UI. Vai dizer, nossa, eu sei o que é React, mas como é que eu vou fazer, sei lá, como é que eu vou pegar e baixar o Material UI? Tu não assistiu todas as aulas, como é que tu vai saber? Como é que tu vai saber como instalar uma dependência externa? Precisa aprender, cara. E é muito simples, né? NPM, install, tal, Material UI. Muito simples. Mas tem gente que não assiste a aula, pula e vai chegar lá no fim e vai se ferrar. Então, o que eu estou dizendo para vocês é, escolha a linguagem, vai até o final. Para de pular de galho em galho. Então, uma outra técnica que eu uso, isso é fundamental, tá? E eu usei em todo o começo, para tudo que eu fazia, tudo que eu estudava de programação, eu usava essa técnica, que é comentar o meu código. Eu vou vir aqui para minha tela e vou mostrar para vocês uma raridade que eu encontrei, tá? Que é um arquivo de quando eu estava estudando PHP. Lá atrás, lá 2016, 2017, então quando eu estava começando a estudar PHP, então todo comentado e tal, vou mostrar aqui para vocês. Então vamos vir aqui para minha tela,
Então eu já estou aqui com o meu VS Code aberto e vocês vão ver aqui, olha que interessante como que eu fazia, tá? E é isso que vocês podem fazer também. Primeiro, eu abri o meu PHP aqui, normal, e aí depois eu começo a fazer alguns códigos, boto o while aqui e tudo mais, e olha tudo o que eu comentei aqui. Primeiro, comando de condição while, beleza? Já identifiquei o que é isso que vai ter aqui abaixo. Enquanto a variável x for menor que 10, então comentei, escrevi exatamente o que aquela linha fez. Aí tem essa outra linha aqui, para incrementar valores nas variáveis dessa forma, com os dois mais, depois da variável eu estaria atribuindo, então fui explicando, né? E aí beleza, finaliza aqui, aí vem o for, deixa eu até dar uma quebra de linha aqui, aí vem o for, ó. No for se define o valor da variável dentro da condição, então antes do looping começar eu defino a minha variável, que no caso é o x igual a 0, depois que o looping começa, ou seja, durante o looping eu faço a verificação, 0, terceiro item do bloco, né, executado depois que cada looping é terminado, então eu vou explicando para mim, com as minhas palavras, o que aquele código faz, linha a linha, então isso é muito legal, tá? Ó, Vitor, André, Fulano, Lucas, tal, nomes, for each. Explico tudo para cada item do array nomes, pego os valores e insiro na variável aluno. Muito legal, né? Então eu explico tudo, absolutamente tudo. Então é isso que eu estou dizendo para vocês fazerem também. Façam exatamente isso. Peguem um arquivo, vão estudando, vão comentando e vão usando ele, tá? Para poder também documentar essas coisas no futuro, poderem voltar aqui e estudar alguma coisa que vocês precisarem. Beleza? Então eu vou sair agora da minha tela, mas essa é uma dica bem importante que vocês precisam seguir. E aí assim, não fiquem apenas na teoria também, tá? Não é só para vir aqui comentar no código, não é só para ficar lá estudando, né, silêncio e tal. Não, não é só isso. Vocês precisam praticar também. Então vocês precisam pegar o que vocês aprenderam, por exemplo, eu que digitei lá no código algumas coisas com PHP e começar a desenvolver na vida real, tá? As coisas. Então começar a conectar, sei lá, com um banco de dados, começar a fazer uma query para o banco, né? Ou desenvolver, sei lá, uma landing page, né? Com React, se você estiver estudando React, desenvolver, né? Sei lá, copiar um Instagram e fazer um Instagram do zero, sabe? Com as funcionalidades e tudo mais. Isso é muito importante, por quê? Porque vai solidificar os conhecimentos de vocês. Vocês vão pegar aquilo que vocês aprenderam e usar na vida real. E aí vocês vão ver como a realidade ela funciona. E vocês vão ver, nossa, eu estou preparado ou não, né? Para entrar no mercado. Estou preparado para trabalhar. Então é muito importante que vocês peguem projetos, tá? E testem, né? Façam aí e tudo mais. Até é importante para ter também portfólio. Quando vocês forem entrar numa empresa, mostrar os projetos que vocês já desenvolveram. Também uma outra coisa, não fiquem copiando o código dos outros para dizer que vocês desenvolveram no portfólio, tá? As empresas têm jeito de olhar isso. Inclusive isso já aconteceu comigo. Nossa, olha o projeto que eu desenvolvi clonando o Facebook. Aí tu vai olhar, tem lá um repositório escrito Facebook clone e é igualzinho. Então, tipo, não façam isso. Peguem o arquivo de vocês, comecem lá, Create React App, PHP ou sei lá, qualquer outra coisa, framework, linguagem, e façam um projeto com o código de vocês. Então isso é bem importante. E por que eu tô falando? Porque tem um mito, né, que o pessoal fala que programação é memorizado. Preciso memorizar código, preciso memorizar isso, memorizar... Não. Programação é teste e prática. Você precisa vir aqui na prática, fazer aquilo várias vezes, usar o while várias vezes, usar o for várias vezes, o for each várias vezes, né? Criar servidor várias vezes, criar isso e aquilo várias vezes, para que você pegue o ritmo de como funciona e aí sim você vai gravando aos poucos. A tua obrigação não é gravar, a tua obrigação é entender, copiar o código e saber aonde utilizar, tá bom? Então é isso que o programador faz basicamente. Ele sabe aonde alocar cada recurso que ele aprendeu. E aí por último, tá? Para finalizar, vocês devem estar se perguntando quantas horas por dia eu devo estudar. Tá? Então o que eu digo para vocês? Eu estudava de 8 a 10 horas, todos os dias. Tá? Então sábado, domingo, feriado, aniversário, todo dia. Estudava, inclusive meu aniversário de 15 e 16 anos eu passei só estudando. Então nem saí de casa, não teve nada, minha mãe fez um bolinho lá para mim. E pronto, estava ótimo para mim. Para mim isso funcionou, pode ser que para vocês não funcione. Então o que eu digo? Peguem, tá, a rotina de vocês, peguem o horário que sobrou de vocês e tentem aplicar esse horário completo para os estudos. Se vocês verem, nossa, agora eu estou muito cansado, não vou conseguir fazer, né? Finalizei meus afazeres de casa, estou muito cansado, né? Aí você vai dormir. Você vai descansar, vai fazer outra coisa, né? Ou vai assistir alguma coisa, tá? Não é proibido assistir, tá? Algo no YouTube. Eu não estou falando que é proibido. Eu estou dizendo que se você quer
chegar a algum lugar, você precisa colocar o seu tempo naquilo que vai te ajudar a chegar naquele lugar. O Igão fazendo propaganda por Habib's não vai te ajudar em nada, tá? A batalha de anime não vai te ajudar em nada também. Então, o que vai te ajudar é estudar no teu tempo disponível. Então, quanto mais você estudar, mais você vai conseguir praticar, mais você vai ver também evolução e mais vontade também vai dar de estudar. Então, eu acho que isso é bem importante. Então vamos recapitular as dicas que eu dei aqui nesse vídeo, tá? Então, em primeiríssimo lugar, não ouçam rap de anime enquanto programa, tá? Também não ouçam Anitta, Pablo Vittar, essas... Não ouçam. Usem lá, tá? Videozinho lá da chuva que vai te ajudar mais. E é importante também cultivar o silêncio, o recolhimento e tudo mais, né? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui estudar PHP, eu lembro até hoje, eu tava de pijama, tava um dia frio, chuvoso e tal. E eu tinha acabado de tomar café, tinha acabado de tomar banho, sentei na minha mesinha lá, mesinha capenga, assim, bem capenga mesmo, porque o pessoal batia muito quando ia levar a roupa para a sacada. E aí eu lembro que esse foi meu primeiro dia de estudo de PHP, né? No recolhimento, no silêncio. Então é muito importante, tá? Que vocês se recolham para estudar. Aquele momento é só para estudar. Não fiquem trocando também de linguagem igual um macaco troca de galho. Muito importante também. Foquem numa linguagem até finalizar. E aí também, né? Como eu tinha comentado antes, usem os comentários no código, tá? E também pratiquem aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês comentaram no código. Coloquem aquilo para a vida real, tá? Então pratiquem. Uma outra coisa também bem importante é tomem muito cuidado com a metodologia, tá, dos cursos que vocês estão adquirindo para estudar. Então não peguem cursos que tenham professores antigos, desatualizados, né, que tenham padrões desatualizados e que não ensinem aquilo que o mercado necessita no momento. E por quê? Porque tu vai perder muito tempo. Então tu imagina, tu está ali, né, todo dia estudando, 8 horas por dia e tal. Imagina se no fim desse curso, no fim desse tempo de estudo, vocês entram numa empresa e a empresa fala: nossa, sério? Eu trabalhava com esse padrão em 2005. Então, não. Então é importante ter cuidado com qual curso, qual professor, qual metodologia vocês estão se confiando, né, para estudar. E aí imagina, né, ter que refazer todo o estudo. Chega lá e o cara fala: não, 2005 eu fazia esse negócio. Aí tu chega lá e fala: putz, eu vou ter que estudar tudo de novo. Aí tu vai lá, mais 8 meses. Vou estudar mais 8 meses aqui. Chega lá, estuda mais 8 meses, tal, numa plataforma confiável e tal, para depois poder entrar no mercado. Só nesse tempo você desperdiçou 16 meses de vida. Então, olha, e 16 meses de salário na programação é muita grana que tu perdeu, tá? Então, toma cuidado com isso daí. E aí, assim, além de todo esse tempo ser jogado fora, né? Tu vai ficar com cara de palhaço na frente do teu chefe que vai dizer que aquilo ele usava em 2005. Então, se vocês quiserem uma plataforma que tem uma boa metodologia, tá? De um programador que já está nisso há muitos anos no mercado, trabalha com os maiores padrões, trabalha com os maiores bancos de investimento, empresas de educação e saúde que tem no Brasil, vocês podem se inscrever aqui no Novo Programador, tá? Que é uma plataforma que tem quase todas as linguagens de programação. A gente está toda semana lançando aulas novas por lá, a gente está criando também agora a comunidade e tudo mais, então vai ficar bem legal, tá? A plataforma está crescendo bastante. Lá a gente já tem HTML, CSS, já tem JavaScript, a gente até refaz o YouTube, refaz o Google e tudo mais, tem bastante coisa legal por lá, já tem o React, vai entrar Node agora, já tem PHP, então tem bastante coisa por lá para vocês estudarem, seguindo a metodologia certa, tá? De alguém que está no mercado e sabe exatamente o que as empresas estão esperando. Beleza? Então, link do curso está aqui na descrição. E agora você deve estar se perguntando também, né, depois de eu dizer que tem que fazer projetos práticos e tudo mais, quais projetos práticos fazer, né? Então, eu já estou planejando aqui um vídeo, tá, que eu vou lançar, aí provavelmente vai ser o próximo vídeo aqui no YouTube, onde eu vou elencar 10 projetos que vocês podem desenvolver, tá? Pode ser front, pode ser back, eu vou colocar 10 projetos que pode ser um ou outro, tanto faz, tá? Ou até aplicativo também. Então, lá a gente vai ter 10 projetos para vocês pegarem e desenvolverem, tá? Projetos mais simples e tal, para vocês desenvolverem e colocarem no portfólio e também praticarem antes de realmente entrar no mercado. Beleza? Então, fiquem atentos aí que o vídeo sai logo logo. Muito obrigado por assistir até aqui, tá? E se você gostou desse conteúdo, gostou das dicas que eu passei, dê uma olhada aqui no primeiro comentário que vai estar fixado, que tem mais 5 dicas aqui que eu vou colocar por lá. Beleza? Senão o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou colocar lá, é um extra, tá? Para quem chegou até o final do vídeo. Vai ter muita gente que vai estar lá no começo, parou na metade e não vai nem saber que tem essas outras dicas, beleza? Então, o ouro tá lá no primeiro comentário. E vocês também podem comentar aqui embaixo no vídeo, porque eu leio todos os comentários. Cada comentário chega uma notificação no meu celular, eu dou uma olhada por lá, tá? E respondo aí todo mundo. E aqui nos cards finais, tá? Vão ter 2 vídeos que vocês podem assistir. Um deles, tá? É por quais linguagens começar,
tá? Na programação, como começar na programação. E o outro vídeo também é o que as empresas esperam de um programador júnior. Então vocês podem clicar e assistir qualquer um dos dois para continuar consumindo o nosso conteúdo. Beleza? Então, até o próximo vídeo.